Olá, estamos começando mais um programa Você Pode e hoje convidados incríveis. Estamos aqui com Gabriel Cursino, professor de faculdade, empresário, e Natália Cursino, biomédica, empresária também, e vão contar um pouquinho para nós da história deles, que nem sempre foi assim, não é isso, Gabriel? Conta para nós como tudo isso começou, como a GoPlay chegou na sua vida e por que publicidade? Então, Denise, obrigado pelo convite. Na verdade, o que acontece? Eu nasci publicitário e eu falo que a experiência que eu tive nessa área foi desde pequeno, né? Minha mãe falava, meus pais falavam assim, filho, nunca vi uma pessoa para vender, né? E eu sempre fui um vendedor. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz o primeiro ano em Taubaté e eu senti que faltava mais. Eu achei que o mercado, eu queria algo mais. E todo mundo entra na faculdade de publicidade achando o quê? Que a faculdade é mexer com evento, mexer com balada. E não era isso que eu queria. Eu queria viver a publicidade, eu queria montar campanha, eu imaginava já estando na televisão, fazendo grandes comerciais. É isso que eu imaginava para minha vida. E eu fui embora para Sorocaba. E essa história é muito legal, porque quando eu fui para Sorocaba, eu tinha dinheiro da mensalidade da faculdade, tinha o dinheiro da matrícula e sobrava R$300 para mim viver em Sorocaba. Isso do primeiro mês? No primeiro mês. Então, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu queria. E eu saí de casa muito cedo, eu saí com 16 anos de casa, eu falei, eu quero tocar minha vida. E fui embora. Quando eu chego em Sorocaba, eu fiz a matrícula, tudo, e conheci uma pessoa lá, Ricardo, é um cara que abriu as portas para mim, de uma república que tinha lá. E nessa república, eu comecei a morar lá, a viver, e eles falaram assim, Gabriel, não se preocupa em nos pagar. Assim que você conseguir um estágio, conseguir um emprego, você nos paga, e assim que você tiver toda essa segurança, você pode começar a nos pagar. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a procurar emprego, tudo que é lugar. Eu queria trabalhar para poder pagar o custo da faculdade. Só que eu comia pão com manteiga de manhã, pão com manteiga à tarde e pão com manteiga à noite. Por quê? Hoje eu não como mais pão com manteiga, Graças a Deus, né? Eu nem gosto de pão com manteiga. É uma coisa que eu não suporto, é pão com manteiga. E aí eu comecei a procurar emprego. Na segunda semana, graças a Deus, eu mandei um currículo na W Brasil, em São Paulo, e fui chamado para fazer estágio. E aí começou a minha vida publicitária. Numa grande agência, com grandes profissionais, e lá eu aprendi muito, vivi experiências maravilhosas, e aonde eu acabei conhecendo muito a publicidade, e tive uma reunião no começo, eu acho que já estava 3 meses na agência, teve um comercial que estava desenvolvendo para o Itaú, e aí a gente, uma roda gigante de brainstorm, eu acabei me destacando, né? Eu era o mero estagiário da cidade do interior, e eu falei, eu acho que eu tinha algo a agregar nesse comercial, e levantei a mão e comecei a colocar minhas ideias em prática. E essas ideias me tornou o publicitário que eu sou hoje, que é onde esse comercial ganhou um prêmio, né, o melhor comercial do ano da época. E aí eu cresci na agência, saí de lá diretor de criação e voltei para Taubaté, onde eu quis montar uma agência, eu queria ser dono de agência, porque ficar preso só dentro de uma agência não era o meu forte. Meu negócio é rua, meu negócio é conhecimento, é entender o que o ser humano precisa, entender o que as pessoas precisam. Porque viver a publicidade não é simplesmente ir lá e fazer comercial. Não, você tem que entender o que as pessoas precisam para saber falar com eles do jeito certo. Exatamente, ou seja, né, conhecer um pouquinho do ser humano, né, das pessoas, porque nós trabalhamos com eles, né, Sim. E é muito importante, o Gabriel falando aqui me veio à memória, né, o autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, aí você começa a entender que você não muda o outro, que você muda você. Isso é muito importante, né, Gabriel? Sim. E na verdade, quando a gente fala conhecer o ser humano, primeiro você tem que se conhecer. Não tem como conhecer o ser humano, não tem como você entender o ser humano se você não se conhece. E aí eu montei a primeira agência, só que eu tinha o quê? O profissional muito bom, eu sabia administrar todo o conhecimento técnico, mas eu não sabia administrar meu negócio. Foi onde eu acabei, né, não dando certo a primeira tentativa, nem a segunda. E aí as coisas foram mudando a minha vida. Eu comecei a me especializar em coaching, que eu achava que eu precisava algo mais. Fui me tornar professor universitário, onde eu fiz dois MBAs
na época, fiz um mestrado, doutorado, hoje eu sou doutor na minha área. Tudo isso aconteceu com pouco, né? Eu não tinha muitos recursos na época. Mas tinha vontade? Muita. E não desistiu, nunca, isso que é importante, nunca gente. desisti. E hoje, se eu sou um publicitário que eu sou, e hoje é tudo que a gente vem conquistando, todo o mercado que eu venho administrando, foi de acordo com sucesso de perseverança, né? Então, por isso que hoje eu amo a minha área, sou apaixonado, vivo isso, ensino para os meus alunos, né? Hoje eu tenho todo um carinho por cada cliente que a gente atende, porque cada cliente tem uma necessidade, né? Uns são necessários eles têm que conhecer o produto deles, outros, na verdade, eles dominam o produto deles, mas eles não têm tempo para poder divulgar o produto deles. Então, assim, hoje eu pego com carinho, né? O cliente entra no nosso colo, eu falo, é como se fosse um filho. Então, a gente tem que cuidar como se fosse nosso. Entendi, Gabriel. E aí você me falou aí no meio do caminho que você também é professor universitário. Você dá aula hoje ainda ou não? Então, na verdade, eu estava dando aula, agora eu não estou lecionando, mas eu tenho uma proposta agora que está tendo de São Paulo, no MBA lá de São Paulo, para a gente dar aula lá. E talvez eu volte a dar aula porque eu amo dar aula, né? Na verdade, isso está na minha vida, porque tudo que eu vou fazer eu gosto de ensinar, em tudo, né? Então, eu acredito que eu já estou voltando para lecionar em breve. E é muito bacana, né? Porque quanto mais você ensina, quanto mais você cuida, quanto mais você ajuda, mais você cura e mais você se potencializa, Sim. né? A nossa vida é assim. E se reinventar dentro da sua área, como você disse, né? Veio aí de uma dificuldade, mesmo sem dinheiro, com muita vontade, Sim. mas com muita resiliência, Sim. porque todos nós nessa terra, se a gente tem esse objetivo de crescer, né? Você tem que jamais desistir. Sim. E aí você chegou até a publicidade. Faz quanto tempo que você está aí nesse mercado e com a sua empresa? Então, hoje a gente está 12 anos no mercado, estou 12 anos na minha área, né, atuando. Nunca parei, né, nunca desisti de todos os meus investimentos que eu fiz. Os que não deram certo e hoje o sucesso que a gente tem na agência foi de acordo com a perseverança mesmo, que você falou, né, Denise, que a resiliência faz parte do ser humano. Quem não tem isso não consegue vencer. Eu digo para todo mundo, né, que tem um sonho, independente o menor que ele for ou o maior que ele for, você só consegue quando você tem resiliência, né, perseverança. Uau, gente, está muito gostoso. No segundo bloco a gente vai falar aqui, né, como essa mulher linda, né, acabou caindo aí na sua vida, uma biomédica, agora também entrando no mundo da publicidade. Nós vamos entrar no intervalo rapidinho e já voltamos com o programa Você Pode Se Reinventar.